Aula 5. As leis e nossos representantes. A obediência às leis é fundamental para a nossa vida em sociedade. Como já vimos na aula 2, as leis devem ser obedecidas, inclusive pelos governantes, no que chamamos de Estado de Direito. Agora vamos investigar como se organizam os nossos representantes que criam as leis. De onde vem a lei? A lei é algo abstrato. É como se fosse um ente etéreo, isto é, que paira sobre nós como uma nuvem, sem ter origem definida. O que temos em nosso sistema é justamente um mecanismo para que as leis sejam feitas de forma a respeitar a vontade da maior parte da população. E o governante deve se curvar à lei, isto é, deve obedecê-la. Vamos ver como chegamos até aqui ao longo da história. 5.1. Como são feitas as leis? Otto von Bismarck foi conhecido como chanceler de ferro, sendo considerado o estadista mais importante da Alemanha no século XIX. O pessimismo pelo qual percebia o processo legislativo é impactante. Afinal, como alemão que aprecia salsichas, ele bem conhecia o processo de elaboração dessa saborosa iguaria gastronômica, no qual se aproveitam praticamente todos os miúdos do porco. Um dos sentidos pelo qual podemos compreender sua afirmação reside exatamente na compreensão do processo legislativo. Uma bela salsicha pode esconder partes repulsivas do suíno, como rins, fígado, baço e coração, deliciosamente embalados pelo intestino delgado do bicho, que, se estivessem em sua forma natural, dificilmente chegariam até nossa mesa de jantar. Da mesma forma, uma lei aparentemente boa e bem elaborada pode ter sido, na verdade, resultado das negociações e práticas das mais abjetas e condenáveis dos parlamentares, escondendo interesses escusos e que beneficiam particulares, em detrimento da maioria. Entretanto, sem conhecer as regras, os procedimentos e as etapas que levam à elaboração legislativa, é praticamente impossível entender como chegaram ao resultado em que chegaram. Muitas vezes, a escolha não é feita com base em argumentos técnicos. No caso das rodovias, por exemplo, sabe-se que nos anos 50 houve uma grande influência dos fabricantes de caminhões e motores, que viam no investimento em rodovias uma grande oportunidade de crescimento em seus negócios. A construção de rodovias foi intensa. Embora houvesse estudos demonstrando que as ferrovias e as hidrovias trariam maiores benefícios à sociedade e teriam menor custo por quilômetro rodado, ou ainda a de menor impacto ambiental. Só podemos entender que as leis existem se olharmos os mecanismos de criação legislativa. Então, vamos olhar de perto a estrutura da fábrica das leis, o poder legislativo. 5.2. Nossos representantes, a democracia representativa. Na democracia representativa, elegemos representantes que, por sua vez, têm direito a voto. No Brasil, esses representantes compõem o poder legislativo, tendo como uma de suas atribuições o direito de participar da elaboração das leis. Não é a única atribuição, já que ao legislativo compete também fiscalizar os atos do executivo, que presta contas ao legislativo. Pois bem, apesar de se chamar poder legislativo, além de elaborar as leis, sua função é a de fiscalizar os atos do poder executivo. E há quem diga que a fiscalização é mais importante do que a criação de nova legislação, justamente por conta do excesso de novas leis. Exemplos de fiscalização estão no julgamento das contas anuais do Executivo, que é feito com o auxílio dos tribunais de contas. Como já vimos na aula anterior, o Brasil é uma república federativa e, portanto, tem poder legislativo em todos os níveis da federação: municipal, por meio de vereadores reunidos na Câmara de Vereadores; estadual, por meio de deputados estaduais reunidos na Assembleia Legislativa; distrital, em Brasília, por meio de deputados distritais reunidos na Câmara Legislativa do Distrito Federal; federal, por meio de deputados federais e senadores
reunidos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, que juntos compõem o Congresso Nacional. Embora todos estejam sujeitos às leis municipais e estaduais, a grande maioria das leis que têm impacto direto em nosso dia a dia são leis federais ou nacionais, como o Código de Trânsito Brasileiro, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e tantas outras. E essas leis são deliberadas, isto é, debatidas e aprovadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Alguns temas, como a proibição de fumar, podem ser classificados de várias maneiras, como interesse local, como organização de locais públicos, do governo do estado e também federal, de tal modo que é comum encontrar leis municipais, estaduais e federais tratando do mesmo assunto, restringindo o fumo em determinados ambientes. Nesta aula, vimos que há poder legislativo em todas as esferas da federação, como o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas Estaduais e a Câmara de Vereadores. Resumo: nesta aula, você aprendeu que muitas leis são criadas não com base em argumentos técnicos, mas sim, infelizmente, com base no interesse econômico diretamente envolvido com o resultado da lei. No Brasil, nossos representantes compõem o poder legislativo, tendo como atribuições o direito de participar da elaboração das leis e fiscalizar os atos do Executivo. O Brasil é uma república federativa e, portanto, tem poder legislativo em todos os níveis: municipal, estadual, distrital e federal. Aula 6. O processo legislativo. Nesta aula, vamos investigar como funciona o Congresso Nacional e o processo legislativo. Parte de nossa responsabilidade como cidadãos é entender e participar na elaboração das leis e normas que são obrigatórias para todos. Como já vimos, o poder legislativo federal no Brasil é exercido pelo Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. 6.1. A Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados conta com 513 deputados federais, divididos por estado, de acordo com a população de cada estado. Imagine agora que você se elegeu deputado federal. Parabéns! Afinal, agora você é um representante de toda a população do seu estado. Entretanto, seu primeiro dia de trabalho em Brasília é desanimador. O assunto em pauta é a concessão de incentivos fiscais aos produtores de mel. Ora, você é um técnico em logística, está preocupado com os projetos de infraestrutura para melhorar as condições de transporte de bens e pessoas no país. O que fazer? Participar das comissões temáticas. São 20 comissões permanentes, mais as temporárias e as mistas, estas compostas também por senadores. Vejamos o exemplo de algumas permanentes: Comissão da Educação e Cultura, SEC, Comissão de Finanças e Tributação, CFT, Comissão de Viação e Transportes, CVT. Assim, os deputados se reúnem nas comissões de assuntos do seu interesse, discutindo e votando previamente os projetos de lei antes de levá-los à votação na sessão plenária, que reúne todos os membros da Casa Legislativa. 6.2. O Senado Federal. O Senado Federal é composto por 81 senadores, com 3 senadores por cada um dos 26 estados e 3 senadores para o Distrito Federal. No Brasil, os senadores são eleitos diretamente pela população do estado, mas cada estado tem um número fixo de senadores, independente da sua população. São 81 senadores, 3 por estado e 3 para o Distrito Federal. Quanto à sua atuação legislativa, assim como os deputados, os senadores também atuam em comissões condizentes com o interesse de cada um. 6.3. Processo Legislativo Ordinário. O processo legislativo ordinário envolve a criação e alteração de leis ordinárias. A elaboração das leis no âmbito federal passa por uma sequência de 8 fases, conforme o artigo 59 da CF. Casa iniciadora. 1. Iniciativa. Propositura do projeto. 2. Discussão em comissões e plenários na Casa Indicadora. 3. Votação na Casa Iniciadora. Ida para a revisora. 1.
discussão em comissões e plenário na Casa Revisora. 2. Votação na Casa Revisora. Ida para a Presidência da República. 1. Sanção ou veto pelo Executivo. 2. Promulgação. 3. Publicação. O processo legislativo, então, terá o início com um projeto de lei apresentado em uma das casas, seja Câmara ou Senado, que será considerada a casa iniciadora do projeto de lei. Todo projeto aprovado vai necessariamente passar pelas duas casas, a Câmara e o Senado, independentemente de qual elas for iniciada. Caso o projeto seja aprovado nas duas casas, vai para o presidente aprovar a lei, que chamamos de sanção, ou vetá-la total ou parcialmente. Após sanção ou veto, o projeto é encaminhado para promulgação, que é o ato formal de transformar o projeto em lei. Finalmente, depois de tudo isso, basta publicar a lei em diário oficial para dar publicidade, isto é, para que todos possam ter conhecimento da nova lei. 6.4. Dispensando intermediários. A democracia direta. Nossa Constituição de 1988 afirma que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Como posso exercer diretamente o poder sem ter sido eleito? Bem, a Constituição de 1988 criou alguns mecanismos para tornar isso possível, como o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular de lei. O referendo é realizado como uma consulta à população, na qual eleitores comparecem às urnas para confirmar se concordam ou não com um projeto de lei que foi aprovado pelo Parlamento. Quanto ao plebiscito, ele se parece com um referendo, mas é realizado antes da lei existir. É uma consulta sobre um assunto específico, como o que ocorreu em abril de 1993, quando houve a consulta à população sobre a forma de governo, se república ou monarquia, e o sistema de governo, se presidencialista ou parlamentarista. Finalmente, outra forma de participação direta da população no processo legislativo é por meio da iniciativa popular de lei. Diferentemente do referendo e do plebiscito, não precisamos de nenhum ato parlamentar para participar. O único requisito é colher as assinaturas de pelo menos 1% dos eleitores brasileiros, o que equivale a 1,4 milhão de assinaturas, divididos entre 5 estados, com não menos de 0,3% do eleitorado de cada estado. A assinatura de cada eleitor precisa ter seu nome completo, endereço, número, zona e seção do título de eleitor. Nesta aula, vimos como funcionam a Câmara dos Deputados e o Senado Federal e entendemos o processo legislativo ordinário e as formas de participação direta. Resumo: nesta aula você aprendeu que, no Brasil, o poder legislativo federal é exercido pelo Congresso Nacional, tendo como atribuições elaborar leis e fiscalizar o Executivo. O Congresso Nacional é bicameral, composto por duas casas. Câmara dos Deputados, composta por 513 deputados federais. Senado Federal, com 81 senadores da República. Além dos nossos representantes, podemos participar da elaboração das leis por meio do referendo, do plebiscito e da iniciativa popular da lei.